Pois é, nós estamos hoje na sexta-feira, primeira semana da Quaresma. Recomenda-se, mas não é uma obrigação, que nas sextas-feiras da Quaresma se evite comer carne vermelha e aqueles que puderem também fazer o jejum, desde que esse jejum também tenha alguma objetividade no sentido de um direcionamento. Você faz um jejum e a economia que você faz com esse jejum, seja porque você não vai comer determinada coisa, não vai beber, nesse sentido, nessa direção de um jejum físico, só vale se ele colaborar para que você seja fraterno, se eduque para a fraternidade e colabore também na campanha da fraternidade. Um outro jejum que talvez seja muito mais importante é o jejum do ouvir, do falar, né? Enfim, no sentido de que se discipline um pouco os nossos sentidos para que cada vez mais eles possam construir fraternidade e não fofoca e, enfim, acelerar o desequilíbrio e a desarmonia já tão presentes no mundo de hoje. Hoje eu vou ler a primeira leitura, que é muito importante, é tirado da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor: se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos e guardar todas as minhas leis e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça que praticou. Será que eu tenho prazer na morte do ímpio? Oráculo do Senhor Deus. Não desejo, antes, que mude de conduta e viva. Mas se o justo desviar de sua justiça e praticar o mal, imitando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? Da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado. Por causa da infidelidade e do pecado que cometeu, por causa disso morrerá. Mas vós andais dizendo: a conduta do Senhor não é correta. Ouvi, voz da casa de Israel. É a minha conduta que não é correta, ou antes, é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. O que nós podemos dizer, muito brevemente, desse texto da profecia de Ezequiel? Aqui, Ezequiel fala em nome de Deus, oráculo do Senhor. É Deus que está falando através do profeta. Aqui nós temos, eu fundamentalmente, resumindo, duas mensagens muito importantes. A primeira, a mensagem de conversão, ou seja, Deus se alegra com o pecador que se arrepende, que se converte. Isso é muito importante. Ou seja, nesse tempo da Quaresma, esta é a tônica mais importante. Mas há uma reflexão também muito importante a ser feita. Nós sabemos que o Antigo Testamento não é uma cultura grega. Os judeus não têm familiaridade com a filosofia, com a racionalidade grega. O judaísmo é muito prático, não é filosófico. E nós vemos aqui na profecia de Ezequiel uma resposta judaica em que a filosofia posteriormente vai colaborar e nós entendemos mais a linguagem da filosofia, porque somos ocidentais,
do que até mesmo a linguagem bíblica. Devemos entender que aqui nós temos os antropomorfismos e os antropopatismos, que são sentimentos, antropomorfismos, formas humanas de falar, antropopatismos, sentimentos humanos, ambos aplicados a Deus. Então, na verdade, Deus aqui está se comportando como um ser humano. Porém, a filosofia vai abstrair-se disso e vai dar uma resposta àquela pergunta: Deus castiga? Deus castiga? E a resposta dos filósofos e da teologia é: Deus não castiga. Os males que sobrevêm ao ser humano são fruto das próprias ações humanas, são as consequências do nosso pecado, do nosso egoísmo, da nossa insanidade. Sofrimento humano que muita gente usa para questionar a bondade de Deus e o seu poder, o sofrimento humano não é causado por Deus, ao contrário, Deus quer que o sofrimento seja evitado, mas ele nem poupou seu próprio filho, exatamente porque o sofrimento causado pela maldade humana, a maldade humana, ela tem a sua liberdade produzida pelo ser humano. E Deus não quer mexer nem na liberdade do ser humano quando ele pratica o mal. Vale muito para os dias de hoje. Nós temos uma guerra que está doendo o coração da gente, com as crianças, pessoas inocentes sendo dramaticamente sofrendo e até morrendo na guerra, né? Não é Deus que quer isso. Isto é consequência da insanidade humana, do pecado humano, da maldade humana, onde Deus nem interfere imediatamente. Porque Deus, se ele for interferir em tudo aquilo que diz respeito às consequências da maldade humana, acabou a história. Então já vem o reino de Deus definitivo, acabou a história humana, ninguém mais vai nascer, porque se estabeleceu a plenitude histórica do reino de Deus e, portanto, a história termina. No entanto, a história não terminou, não chegou o fim dos tempos, ainda não houve o fim dos tempos, de modo que a história continua nos seus embates. E Deus permite que o homem cometa o pecado, cometa o mal. Deus não é igual a certas autoridades que ficam cerceando até mesmo a coisa boa, mas há outros que, em nome de uma bondade, em nome de valores, cerceiam o ser humano. O ser humano é livre. Naturalmente, nós temos leis que devem regular essa liberdade na convivência social e na convivência humana. Mas nós devemos lembrar que quem mais respeita a liberdade humana é o próprio Deus, né? Claro que Deus também conta com as leis, como no Antigo Testamento, com as constituições que nem sempre são tão justas assim, principalmente quando eles interpretam sempre a favor dos mais fortes ou dos amigos, ou seja, mas nós temos estas leis e a elas devemos obedecer. No entanto, a liberdade humana por Deus será sempre preservada, mesmo quando o ser humano cria maldades que trazem como consequência o sofrimento humano. Por isso a necessidade da conversão, da mudança de vida, para que o mundo viva em paz e em harmonia, muito mais do que pela lei, mas principalmente pela mudança do coração. Falei demais. Até a próxima.